Olá, meu nome é Maicon Rodrigues. Eu criei esse canal basicamente para desenvolver circuitos elétricos. Eu dividi esse curso em 12 circuitos. 4 circuitos em corrente contínua, 4 circuitos em corrente alternada e 4 circuitos lógicos combinacionais. Então, hoje, dia 10 de março, a gente começa a construir o primeiro circuito. A primeira proposta de circuito em corrente contínua é essa. Eu peguei do livro do Sádico, página 60. Circuito bem simples. Então, qual é a ideia de desenho de circuitos? A gente tem que pensar que existem dois pontos, o ponto A e o ponto B, eles estão distantes, ok? E eu tenho que fazer essa conexão aqui, eu tenho que conectar esses pontos. Todo o circuito será construído assim. Então, como que eu vou construir o meu arquivo de dados? Esse arquivo é o .tex. E a gente precisa obedecer 4 regras. Então, a primeira regra é habilitar 3 pacotes responsáveis pela construção do circuito, que é o TIKZ. O TIKZ, eu preciso dele para fazer qualquer tipo de circuito. E o TKZ Euclid, eu utilizo para determinar o local dos nossos pontos. E esse último pacote aqui, o Circuit TIKZ, a gente utiliza para nomear os nossos elementos, ok? Então, para ativar esses 3 pacotes, a gente usa esse comando aqui, use pcage e coloca o nome deles aqui entre as chaves, ok? O segundo passo, eu preciso abrir o ambiente de desenho e definir a tipologia do elemento. No nosso caso, vai ser o elemento, a tipologia dele vai ser americano, ok? Então, para abrir o ambiente de desenho, eu preciso usar o begin TIKZ Picture e aqui entre colchetes a gente coloca a tipologia do nosso elemento. A terceira regra é definir a localização de cada ponto. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o comando TKZ defPoints e entre as chaves, através dos pontos das abscissas e o eixo das ordenadas, eu consigo determinar cada um dos meus pontos. O quarto e último passo é desenhar mesmo o circuito. A gente usa o comando draw aqui de desenho e começa a fazer as conexões que a gente viu lá na ideia do projeto. Então, no arquivo de dados, será necessário nomear cada elemento. Para este circuito aqui, precisamos de 4 elementos, que são os resistores, o gerador de tensão, o gerador de corrente. E o nosso curto-circuito aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vamos ver lá. Elementos, o nosso gerador de tensão aqui é o nosso V-source, nosso gerador de corrente é o E-source. O nosso resistor é representado só com a letra R e aqui é o nosso curto-circuito e é representado pelo comando short. Finalmente a gente chegou no momento da criação do arquivo de dados. Eu estou usando o TextMaker. A versão que eu utilizo é a versão TextMaker 5.0.4. Se eu não me engano, a versão mais recente é a 5.1.2, mas ela não funcionou muito bem aqui para mim, para o meu Windows. Então eu vou clicar aqui em Novo, Arquivo, Vou salvar como primeiro circuito. Agora eu vou vir aqui em Assistentes, Início Rápido, classe do documento artigo, tamanho da letra 2pt, tamanho do papel 4, codificação UTF-8, que eu não preencho e marco essas 3 caixas aqui, ó. Pacote Babel, pacotes AMS e pacote Graphics. Dá um OK. Ó, ele iniciou os meus pacotes básicos do documento. A gente começa a trabalhar com o nosso arquivo de dados. Primeiro eu tenho que habilitar aqueles pacotes, o use pcage TIKZ, TKZ-Euclid. Embaixo, use pcage circuit TIKZ. Ok. Agora dentro do begin documento, eu vou criar outro begin para abrir o ambiente de desenho, que é o TIKZ Picture. Eu vou fechar ele aqui. And TIKZ Picture. Agora eu vou fazer a localização dos nossos pontos através daquele comando TKZ defPoints. Abre chaves, fecha chaves. Aqui tem um detalhe muito importante. Ó, localização dos segmentos. Vamos aqui. Ó, eu peguei o circuito e distribuí 8 pontos. Depois a gente vai nomear eles. A, B, C, D, E, F, G, H.
E por último, aqui sim tá os nossos pontos, ok? Então vamos lá. O nosso ponto A vai ser 0,3A, 3, B3, 3 não, 6, trabalhando com múltiplos de 3, 3C, o D vai ser 9, 3D, o nosso E vai ser 00, E, 30F, 60G e 90H. Observe que o ponto inicial tem aqui uma vírgula e o ponto final não tem vírgula. Ok? A gente desenhou todos os pontos, a gente colocou a localização deles aqui e agora eu vou desenhar com o comando draw. Draw, quero que o meu ponto A2, aqui vai o nome do elemento, B, ponto e vírgula. Vou botar um R aqui, vou compilar, aí está nosso primeiro resistor. Colocou o resistor aqui, só que está sem o valor. O valor do resistor pode estar acima do componente ou abaixo do componente. Como que a gente faz isso? Legendas, para colocar o valor do resistor acima do componente, a gente usa o comando L, e para colocar abaixo do componente, a gente usa o comando A. Como assim? A gente vai botar o R já está aqui, na verdade, né? Põe uma vírgula. Eu quero o valor do resistor abaixo do componente, então vai ser A igual a 1 ômega. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, colocou ali abaixo o valor dele. Observe que aqui o número e a unidade ficou muito junto. Então a gente vai colocar um comando depois do 1. Vamos botar um H space, um espaço na horizontal, 0,10 centímetros. Vamos ver como vai ficar. Agora sim. Ficou bom o resultado. Próximo comando de desenho draw B2 R de resistor, vírgula, A igual 4 H space 0,10 centímetros, ômega, fechar colchetes aqui, faltou o cifrão, B até C, né? B2C, compilar. Bom, próximo comando, C até D, né? Draw C2R A igual C2. É um curto, né? Então é o comando short, não precisa de legenda, D, ponto e vírgula. Vamos ver como fica. Ok. Agora, comando draw, ali é o comando EAF, né? É outro short. E2 short F. Próximo comando é draw F2 short G. E o próximo comando é o draw G2 short H. Ponto e vírgula. Vamos ver como vai ficar. Isso. Agora vamos desenhar o paralelo. Os paralelos, né? A fonte de tensão, vamos lá. Draw E to V-source. E aqui é o de E até A, né? O V-source, eu já coloco nele aqui um igual, o número dentro do cifrão e a unidade fora. Vamos ver como que fica isso. Deu um problema, não executou a fonte que a gente quer porque, claro, aqui ó, begin take as a picture. Entre as chaves e entre colchetes tem que ter a tipologia aqui dos elementos do nosso circuito. Então é uma Miracle. Compilar de novo. Isso. É a fonte de tensão que a gente quer, não está com a mesma polaridade do circuito. Então como é que a gente resolve isso? A gente tem um comando inverte. Basicamente isso aqui, ó. Adicionando isso vai resolver. Compilando, isso aí. Agora, desenhar o próximo comando que é um draw F2. É o resistor de R igual a 8 H space ômega. Fecha com colchetes aqui. Põe um B, F2B. Vamos ver? Isso aí. Agora, próximo paralelo é draw G2R, vírgula, A igual 5 H space 0,10 centímetros, ômega G2C, ponto e vírgula, ver como é que fica.
teve um erro. Ué, que eu errei aqui? Fechou, abriu. Ah, tá, eu não fechei aqui colchetes. De novo. E por último, é a nossa fonte de corrente. Draw H to resource igual a número 2, unidade ampere fora H to D, ponto e vírgula. Vamos ver como vai ficar. O que deu errado ali? Ah, tá. Aqui na fonte corrente eu não posso fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Então, tirar esse igual, botar uma vírgula e colocar o comando A igual. Vai resolver. Compilando. Isso. Tá perfeito assim, né? Digamos que eu quero acrescentar R1, R2, R3, R4, G1 e G2. Vamos lá, o R, eu vou colocar um igual aqui. Dentro do cifrão R e o índice 1, mesma coisa aqui, R, índice 2, R, índice 3 e aqui R, índice 4. E agora as fontes de tensão, Vsauce aqui, inverte. Ah, tem um detalhe, essa seta é para baixo, então tem que colocar uma vírgula aqui e escrever inverte. Agora que eu vi isso, Vsauce está certo aqui, chamar de gerador 1, vou botar comando L aqui, G, e o Vsauce é a mesma coisa, depois do inverte, vírgula, L, G2. Vamos ver se nomeou tudo, compilando. G2 ficou certinho, mas G1 não ficou. Por quê? Porque eu botei do mesmo lado que o valor do gerador. Então, não é o comando L, é o comando A. Ele fica dentro ali da malha. Compilar. Perfeito, o circuito ficou ótimo. Ó. O mesmo circuito lá que eu peguei do livro do sádico. O resultado final do nosso programa foi esse aqui. Eu espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou no meu Instagram, que é o @michael.tex. Valeu!